eu quero trazer para você a possibilidade de rescisória, né? Nós temos a possibilidade de rescisória na uso capião. Qualquer sentença, eu posso fazer uma ação rescisória. É um direito que eu tenho. Para fazer uma ação rescisória de qualquer sentença, de qualquer processo, inclusive da ação de uso capião, eu tenho que encontrar vícios. Vícios que são previstos de forma taxativa no 966. 966. Então, o artigo 966, ele traz, do CPC, ele traz as possibilidades de usufruir de uma ação rescisória. Volto a falar, ação rescisória é uma ação cara. Quando eu vou usufruir de uma ação rescisória, se eu não tenho justiça gratuita, eu tenho que caucionar 5% do valor da causa. Então, se eu vou fazer uma ação rescisória de uso capião, eu vou caucionar 5% do valor da causa do uso capião, né, da ação do uso capião, do valor da causa, do valor do imóvel. Se eu tenho justiça gratuita, foi deferida, não. Mas se eu não tenho, eu tenho que caucionar isso. Se eu perder, eu perdi o dinheiro, porque eu caucionei, o dinheiro vai para quem ganhou. Então, olha só. Por que isso acontece, professor Júlio? Porque ação anulatória, ação rescisória, ação de nulidade, são ações fênix. O judiciário não quer estimular, porque senão o direito não tem fim. Nós sabemos que nós temos os recursos de apelação, agravo de instrumento. Quando tudo acaba, ainda assim, dá para fazer uma ação após o trânsito em julgado, ou seja, não tem mais prazo para recurso, não cabe mais recurso, passou os prazos normalmente de 15 dias, os prazos foram unificados no CPC. Ainda assim, eu tenho a possibilidade de fazer uma ação declaratória de nulidade da sentença, uma ação anulatória da sentença, ou a ação objeto do nosso estudo, que é a ação do artigo 966 do Código de Processo Civil, que é a ação rescisória, tá? Ação rescisória não é recurso. Começa a nossa aula aqui falando que a ação rescisória, rescisão de qualquer sentença ou acordo, eu posso fazer uma rescisória de um acordo também, de segundo grau, terceiro grau, mas a ação rescisória de uma sentença ou um acordo, eu quero que você saiba que é uma ação. A ação tem que respeitar os requisitos da petição inicial 319. Não é recurso, hein? Muito advogado mesmo, a maioria confunde ação rescisória com recurso. Não é recurso, não é estudado em recurso, não é recurso de jeito nenhum. Tanto é que a ação rescisória eu vou fazer como ação, vou recolher taxa judiciária, se não tem justiça gratuita, assim como a petição inicial, inclusive a petição inicial de uso capião, tá bom? Então, vamos juntos estudar. Eu só posso fazer ação rescisória quando eu tenho o quê? Quando eu tenho, única e exclusivamente, os requisitos do 966, taxativos. Veja que não é exemplificativo, é taxativo. Eu tenho que ter um desses requisitos, de forma cumulativa ou não, para poder usufruir da ação rescisória. Então, importante isso, hein? Vamos juntos, vamos proceder. Vamos lá. O estudo da ação rescisória aparece no artigo 966, artigo que traz os incisos das possibilidades de fazer uma ação rescisória, é taxativo, e vai até, esse estudo vai até o artigo 975 do Código de Processo Civil novo, do novo CPC, tá bom? Então vamos juntos. O 966 até o 975, no novo CPC, do Código de Processo Civil, é o que vai tratar da ação rescisória em qualquer parâmetro, inclusive uso capião. A ação rescisória, gente, é uma espécie de ação que vira a garantia do direito. De fato, o grande objetivo é garantir o direito justo das partes em litígio. Então, a ação rescisória ela permite, então, que mesmo após a finalização de um processo, mesmo após, em regra, a resolução, a solução de uma lite, ou seja, acabou, após o transjulgado, ou seja, não cabe mais recurso, as partes podem demandar de novo, podem levar isso para o Poder Judiciário, as partes podem demandar o juízo, e isso sem ferir, contudo, o princípio da segurança jurídica. Eu falo no meu livro que a ação rescisória, se você conseguir ler meu livro Direito Imobiliário de A a Z, ou Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, eu falo no meu livro que a ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação, que tem sim por objetivo a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, né, o rejulgamento da causa. Portanto, tem como objetivo anular uma decisão judicial. Esse é o grande objetivo da ação rescisória, desconstituir a sentença, esse é o objetivo. E por isso, pode, né, através dessa ação, desse modo, reformar o que já foi decidido, desconstituir a decisão, mas também iniciar de fato um rejulgamento da causa através do novo CPC. Como se observa, gente, no entanto,
é uma ação autônoma, ou seja, não é recurso. E aí eu falo novamente, portanto, pressupõe, de modo geral, o trânsito em julgado da decisão de mérito. Tem que ter o trânsito em julgado, enquanto a fase recursal dá-se antes do trânsito em julgado. Tá? Então, isso é importante. Vamos lá. Professor Júlio, quando cabe a ação rescisória da sentença do escapião, do acórdão do escapião ou de qualquer outra ação, né? De qualquer outra sentença? O artigo 966 é muito claro. Então, é importante lembrar o artigo 966 do Código de Processo Civil. A decisão de mérito transitada em julgado, ou seja, só posso fazer ação rescisória após o trânsito julgado. Então, transitado em julgado quer dizer que não cabe mais recurso. Vamos lembrar que sai uma publicação, o cartório, o fórum, junta no processo uma certidão, fala, ocorreu o trânsito julgado, não cabe mais recurso. A partir dessa publicação, né, da certidão do trânsito julgado, eu posso fazer ação rescisória, eu tenho até 2 anos para isso, até 2 anos após o trânsito julgado. Se a discussão continuou em grau recursal, né, a hora que cessar o último recurso, começa a contar o prazo após o trânsito julgado, mesmo que seja da sentença, tá? Por isso tem ação rescisória que nós fazemos mesmo após 2 anos do trânsito julgado, porque teve recurso, né? Então o caso permite. Primeira situação que dá para fazer ação rescisória de a sentença de escapião, se for verificada que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Então, vamos dizer que eu descobri que o juiz foi corrupto e eu quero fazer uma ação rescisória porque eu não quero que o outro ganhe o imóvel do escapião. É meu imóvel, eu não quero perder o imóvel. Eu tenho que lembrar que a ação rescisória pode ser usada por quem fez o escapião e perdeu, e pode ser usado por quem não queria que o outro ganhasse o escapião e ganhou. Tá? Então, corrupção do juiz, prevaricação, conclusão do juiz, cabe a ação rescisória. Também posso fazer ação rescisória por situações que for proferida por juiz impedido ou juízo absolutamente incompetente. Vamos dizer que um juiz julgou um caso de escapião e não era competente, porque tem avares públicos, a vara especializada. Cabe a ação rescisória também. Posso usufruir da ação rescisória de sentença do escapião quando o resultado de dolo ou coação da parte vencedora, em detrimento da parte vencida, ou ainda, né, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. Tá? Então, também é importante aqui. Posso usufruir da ação também rescisória em sede de sentença do escapião quando ofender a coisa julgada. Vamos dizer que o autor da ação foi lá e mudou o artigo, falsificou, né? Então eu descubro alguma coisa, um contrato de locação, alguma coisa assim, eu consigo, né, de fato, se ofender a coisa julgada, eu consigo trabalhar em cima disso. Eu já teve um julgado nesse sentido, lembrando que o escapião não faz coisa julgada material. Posso usufruir da ação rescisória quando violar manifestadamente norma jurídica, também seria o caso. Outra opção da ação rescisória de sentença do escapião quando for fundada em prova cuja falsidade tinha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Então vamos dizer que eu descobri alguma coisa, uma prova nova de um processo criminal, eu posso pedir a rescisão da sentença de uso capião. E também posso fazer ação rescisória quando eu obtiver, o autor, né, obtiver posteriormente ao trânsito julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não poderia fazer uso capaz por si só lhe assegurado o pronunciamento favorável. Então eu posso usufruir também, isso é importante. Importante lembrar que eu consigo usufruir da ação rescisória uma prova nova, achei um contrato de comodato, um contrato de locação, que eu provo que o outro não tinha posse. Ou eu consigo achar a carteira de trabalho, um registro que eu provo que é caseiro, caseira, né? Então eu consigo usufruir de uso capião. Posso usufruir, uso capião não, ação rescisória de uso capião. Eu posso usufruir de ação rescisória de uso capião também quando a sentença do uso capião ela for fundada em erro de fato, verificável 2 anos dos autos. Também posso fazer ação rescisória. Tá? Então, ponto importante. Há erro de fato quando a decisão rescindida admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo dispensável em ambos os casos que o fato não apresente ponto controverso sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Isso é um ponto importante. Nas hipóteses, gente, previstas nos incisos do caput que eu falei, do 966, será rescindível também a decisão transitada em julgado, em que, embora não seja de mérito, impeça, de fato, nova propositura da demanda ou admissibilidade do recurso correspondente também, tá? Alguns pontos que eu quero trazer para você. A ação rescisória, ela pode ter objeto, ela pode por objeto apenas um capítulo da sentença, tá? Então, uma dica importante. Se eu quiser fazer só de um capítulo da sentença, não preciso recorrer da sentença. Não entendi nada, então vou explicar, estou aqui para te ajudar. Vem comigo, ó. A sentença tem vários capítulos. Eu posso recorrer só de um capítulo, eu posso fazer ação rescisória só no capítulo, não preciso fazer da sentença inteira, ok?
Os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outras participantes do processo e homologados pelo juiz, bem como também os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, hein, gente? Nos termos da lei. Também fica outra mensagem aqui para você. E quero trazer também que cabe a ação rescisória, com fundamento no inciso 5º do caput, né, do 966, contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência da distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe foi fundamentado, tá? Então, também é importante. Outra dica de ouro, quando a ação rescisória fundamentar-se lá no parágrafo 5º do artigo 966, caberá ao autor também, sob pena de inércia, inepta, né? Inércia ou inepta, demonstrar fundamentalmente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática, distinta ou, né, da questão que não seja examinada a impor outra solução também, tá bom? O 966 traz as hipóteses, então, da ação rescisória, já estudamos todas elas, importante. O 967, ele traz a legitimidade para propor uma ação rescisória, tem legitimidade para propor uma ação rescisória, quem foi parte no processo ou sucessor a título universal ou singular, o terceiro juridicamente interessado, o Ministério Público também. Lembrando que o Ministério Público, algumas questões importantes, se não foi ouvido no processo em que ele era obrigatório a intervenção, o campeão tem que ter a manifestação do MP, e quando a decisão rescindida é o efeito da simulação ou da colusão das partes a fim de fraudar a lei também, tá bom? Em outros casos, em que se opõe à sua atuação também, tá bom? Então fica bem claro aí. A ação rescisória tem que caucionar 5%, eu posso pedir justiça gratuita, se eu ganhar, se for deferida, a justiça gratuita eu não preciso caucionar. Por isso é uma ação considerada cara, porque eu tenho os gastos normais, convencionais, de como qualquer ação, né, qualquer ação convencional, mas é uma ação que eu gasto essa caução. E eu vou perder o dinheiro se de fato eu não conseguir provar, ganhar a ação. Então, por isso é um prejuízo, causa um prejuízo sim. Quero trazer para você também a classificação, sim, e isso é importante, a classificação, e aí eu trago para você a possibilidade, o direito à rescisão, isso aparece no 975 do Código de Processo Civil Novo, o direito à ação rescisória se extingue em 2 anos contados do trânsito de julgado da última decisão proferida do processo, tá? Então, essa é a regra que não podemos abrir mão, senão realmente não podemos usufruir da ação rescisória, não vai ser nem julgada, tá bom? Eu agradeço, parabéns a você que está estudando, parabéns a você. A ideia é essa, juntos nós somos mais fortes, tá bom? Vamos estudar, estuda que a vida muda, o importante é isso, a gente se atualizar e aprofundar nossos estudos. Não cai em golpe, não, né, nos falsos gurus. Porque você vai fazer um curso comigo, vai ganhar milhões, isso não existe, não estude por dinheiro, estude por amor, o resto é consequência, tá bom? Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.